Queridos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Fábio Gomes. Quero dividir uma porção escriturística da palavra de Deus com a sua vida, meu amado, minha amada. Em Mateus 16, versículo 28, diz assim a poderosa palavra de Deus: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Todos nós sabemos que nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro de Mateus, nesse evangelho escrito por Mateus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 4, versículo 17, Jesus ensinando, ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. E é interessante porque o capítulo 16 também é estabelecido a chave e a autoridade é entregue ao pastor. Jesus passa o cajado a Cristo, uma vez que ele se reúne com seus discípulos e pergunta o que é que dizem a seu respeito. Pedro vai tomar a palavra e vai dizer que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, por perceber que Pedro, ele subindo de nível e alcança um degrau no mundo espiritual, ele entra pela porta do mundo espiritual, ele vai dizer: pois eu também digo que tu és Cefas, ou seja, fragmentos de pedra. E Jesus vai dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Reino de Deus, estabelecido na terra. Se você observar o capítulo de número 17, vai falar da transfiguração. E ali no ato da transfiguração, na ocasião, naquele episódio extraordinário, se tratava de um episódio incomum. Seguem com Jesus os três mais chegados, a saber, Pedro, Tiago e João. Vão surgir ali Elias e Moisés e Cristo. Nós lemos o versículo 28 de Mateus 16, que está falando a respeito do reino de Deus. É claro que Jesus está falando para quem está presente. Os discípulos que ali se encontram, eles não morreriam sem antes ver o Filho do Homem no seu reino, e logo em seguida a transfiguração. Você vai observar que Elias e Moisés, o homem da lei e o homem da profecia, os profetas e a lei, a palavra verbalizada e a palavra escrita, ou seja, estabelecimento do reino de Deus. Todos nós sabemos que testemunha só pode falar daquilo que viu e ouviu. E logo, quando vamos estabelecer um contrato, por exemplo, um casamento, que nós entendemos, aí, embora seja um assunto para o outro dia, que o casamento ele não é estabelecido somente por conta de um papel, mas esse é assunto para outro dia. Mas ainda assim, um casamento ele precisa de testemunhas, precisa de uma certidão, ou seja, a escrita, e os nubentes, eles vão verbalizar as palavras que o pastor vai ensiná-los, ou vai citar para que eles possam recitá-los. Então, quando Jesus conduz os três, ou seja, as três testemunhas, e ele vai trazer o homem da escrita e o homem da palavra verbalizada. Observe se não está se formando ali um cartório. O reino está sendo estabelecido, testificado, autenticado e carimbado. Três testemunhas.
a escrita, a certidão e as palavras verbalizadas. Ou seja, estabelecimento do reino de Deus na terra. Mateus 17. Testificando as palavras do versículo 28 de Mateus 16. Queridos, Bíblia se explica com Bíblia. Aí Pedro vai querer fazer cabana e tal, que não é o caso. Mas o que importa é que nesta manhã eu quero dividir esse pão, essa pitada de sal, essa partícula, essa porção escriturística com você, meu amado, com você, minha amada. Testemunha só pode falar daquilo que viu e daquilo que ouviu. E é concluída ou concretizada e testificada a palavra de Deus. O reino de Deus está na terra. Eu sou do reino e você é do reino. #Nós podemos. Até a próxima. Tchau, tchau.